Olá, pessoal. Eu quero deixar assim uma reflexão com vocês a respeito de algo que eu me pergunto e acredito que vocês também, muitos de vocês, se pelo menos as pessoas que não andam dispersam, passando o tempo dentro da igreja, também se perguntam o porquê nós ouvimos falar nos quatro cantos do mundo sobre Deus. A maioria das pessoas que servem Deus, você vê na internet os quatro cantos que você vá, tem gente falando de Deus, servindo a Deus. E por que que o mundo está tão violento, tão desumano, existe tanta fome, tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo e ao mesmo tempo tantas pessoas dizendo que servem a Deus e se vê tanto essas coisas, sabe? Que já que existe tanta gente assim de Deus, o mundo era para estar uma maravilha, uma antessala do céu. E pelo contrário, é uma antessala do inferno, que bem verdade nós vemos aí. Então a gente fica se questionando e tudo tem a resposta aqui, ó, na palavra se nós buscamos. Aqui em Tiago mesmo, eu estava meditando em Tiago 21, capítulo 21 e versículo 13, o Senhor está dizendo que está escrito: a minha casa é para ser casa de oração, mas os tem transformado em covil de ladrões. Então, aí, ó, vamos observar que é verdade. Aí partimos para aqui para Mateus 25, 25 do 34 ao 40, onde o Senhor diz, entendeu? Quem é que serve a Ele? Quando é que a gente serve a Ele? Então a gente vê muitos falando que eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, eu sou o bispo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sou o pastor, eu sou a pastora, mas cheio do Espírito Santo, de, sabe, de línguas, blá, blá, mas o verdadeiro servir a Deus é dividir o pão, é se dispor para colocar a mão na massa, nas feridas, que é o que muita gente não quer. Se chamar muitos aí que diz que é cheio do Espírito Santo, que é o se intitula o próprio segundo Deus, se for para colocar a mão na massa, realmente na hora ele desiste de servir a Deus, porque esse Deus ele não conhece. Então aqui ó, em Mateus 25, do 34 a 40, o Senhor diz o que então? Quem serve a Deus? Se a sua igreja se inclui aqui dentro desse que está em Mateus 25, do 34 a 40, a sua igreja serve a Deus. Sua igreja tem que fazer o quê? Tem que incluir nela o serviço social, que para isso Deus deixou a igreja, que aqui ó, em Tiago 1, 27, capítulo 1, versículo 27, o Senhor diz que ele criou a igreja para quê? Para ser, né, um recinto de oração e cuidar de órfãos e viúvas e dos atribulados. Por quê? Porque são pessoas que não têm ninguém, né? Os órfãos, viúvas, não tem ninguém. Então, criou a igreja para isso, para quê? O fundamento da igreja é esse, criou para cuidar dessas pessoas atribuladas, e a igreja tem que ter serviço social com os viciados, os moradores de rua, os doentes, os que estão passando fome, os desabrigados. Igreja tem que ter esse papel. Não tem esse papel, você verifique que você não está servindo a Deus. Você está dentro de uma igreja lá, servindo ao pastor, ao homem, dando todo mês seu dízimo lá, para ele ter uma vida de qualidade, sendo que o que realmente é servir a Deus não existe, que é o que? O serviço social. E aqui mesmo em Mateus 25 do 34 ao 40 está dizendo quando é que a gente serve a Deus. Então, né, os perguntaram a Deus lá, então aí então dirás no 34 aqui, então dirás, estiveram à sua direita, os que estiveram à sua direita, bendito do meu Pai, porque possui herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiu-me, adoeci, visitou-me, cuidou, estive na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vivi em fome
Senhor, quando o Senhor teve fome e demos de comer? Ou quando o Senhor teve sede e demos de beber? E quando o Senhor estava estrangeiros e hospedamos-te, ou te vestimos? E quando vimos o Senhor enfermos e na prisão, enfermos e cuidamos, e quando na prisão visitamos? E respondeu o Senhor, lhe dizendo, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, tá dizendo aqui que quem serve a Deus tem que ter incluso esses serviços social dentro da igreja, entendeu? Fazer pelos menos favorecidos. Não existe igreja, gente, de pegar, receber os dízimos e oferta e não ter compromisso com o serviço social dos que sofrem, porque Deus está dizendo quem é que sofre, quem é que serve a Ele dentro dessa palavra aqui. Então, tudo que a gente tem esse questionamento, eu tinha esse questionamento, porque tanta gente servindo a Deus e esse mundo está nessa confusão. Por quê? Porque muita gente não está servindo a Deus, está servindo ao dinheiro, que é o interesse de usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus comove as pessoas vão com curiosidade, porque sabe que a palavra de Deus traz, né, sara, cura, liberta, dá diretriz, dá o caminho, transforma a vida. Não tenho dúvida que quem pegar esta palavra aqui e se dedicar a procurar andar correto, ela transforma a vida da gente. Não é igreja, não é pastor, não. É a palavra em si, que quando a gente procura dentro do nosso coração, somos pecadores, somos errantes, mas dentro da gente tem aquela vontade de querer se consertar, errando e pedindo perdão a Deus e se consertando, a vida da gente se transforma. Enfim, e transformar a vida não é ter mansões, carro, não, é ser transformado, ó, de dentro para fora, ter paz, isso que é transformação de vida. Então, muitos aí não vão conseguir isso, por quê? Porque estão dentro da igreja despejando dinheiro lá para servir o pastor, e o pastor servindo o dinheiro, o pastor não serve a Deus, portanto, a vida dele não vai ser alcançada. Muitas das vezes dispensando dinheiro lá, achando que o pastor ore por mim, toma aqui, estou pagando lá, ó, ao pastor para orar por mim, para conseguir um caminho meu lá para o céu. Mas as atitudes não são de servo de Deus, porque para você servir a Deus, você tem que estar incluso lá em Mateus 25, do 34 ao 40. Leia se você está servindo a Deus. Entendeu? Sua igreja não tem serviço social, tá fora da palavra, ela tá servindo ao dinheiro, entendeu? O líder dessa igreja vai queimar no inferno, por quê? Porque ele tá usando a palavra de Deus como porta para ele ter vida fácil aqui na terra. Ele tá servindo ao dinheiro e usando a palavra de Deus. Quem tiver lá, um ou outro, pode até ser salvo pela ignorância, que muitas vezes tem gente ignorante lá que não tá sabendo, mas se tiver andando no caminho correto, pode alcançar a salvação. Muitos não, porque muitos estão lá passando tempo e se escondendo e pagando o pastor para orar, achando que ele vai, mas como o pastor não tem uma aliança com Deus, tem com dinheiro, não vai alcançar nada. Então faça uma análise se sua igreja realmente serve a Deus ou o dinheiro, que é fácil. Mergulhe lá em Tiago 1:27, que fala o propósito da igreja, Mateus 25, do 34, né, do 34 ao 40, que fala se sua igreja está dentro do propósito. Então eu entendi por que essa confusão tão no mundo, com tanta gente dizendo que serve a Deus. Porque um ou outro, uma igrejinha ou outra lá, está servindo a Deus. A maioria está servindo ao dinheiro e muita gente enganado lá, sem procurar meditar, aqui, com preguiça de meditar 1 minuto, entregando o dinheiro ao pastor para orar por ele, só que nem ele, nem pastor vai para lugar nenhum. O pastor serve o dinheiro, ele está servindo a um homem, enfim. Então, eu, graças a meu bom Deus, que busquei o entendimento da palavra e já descobri porque esse mundo está tão confuso. E eu não vou ficar servindo a homem, a pastor. Eu quero servir a Deus. E servir a Deus é como, nem que seja uma gotinha de água lá, ó, no mar. Mas eu estou fazendo minha parte como procurando vigiar para não estar cometendo coisas graves. Erro que sou humana, mas tentando me consertar, pedindo perdão a Deus, fazendo na medida do possível. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Ajuda nem sempre é de dinheiro, é ajuda também com a palavra, é ajuda de colocar a mão na massa, entendeu? Então, temos que fazer a nossa parte e
observar se sua igreja está servindo a Deus e ao homem, para você não ficar passando tempo dentro da igreja dizendo, servindo a Deus não, e tá dando ênfase a gente que tá roubando a Deus e você dando um aval seu, porque a partir do momento que tá usando a palavra e usando esse dinheiro para benefício próprio e não para o serviço social, que é o fundamento da igreja, então tá roubando a Deus. Aí fala, você não, aí quer ameaçar a gente. Você não dá dízimo, você está roubando a Deus. Quem tá roubando a Deus não é quem não tá dando, é quem está usando para si próprio sem fazer o serviço social. Então, eu mesmo já identifiquei isso, aí observei que eu estava numa igreja que não estava servindo a Deus, ele estava servindo ao dinheiro, por quê? Porque essa igreja não tinha um serviço social, e quando precisava, assim, fazer uma cesta básica para poder mostrar, ter ênfase na sociedade ali, parecer que ela é de Deus, quem tinha que levar os itens de cesta básica éramos nós, sendo que a gente já dá o dízimo e a oferta para isso, mas da parte dela não saía R$ 1 para fazer serviço social nenhum. Então, ela não está inserida lá, né, em Mateus 25, do 34 ao 40, que é o quem serve a Deus, né? Então, toda igreja tem que ter o serviço social para cuidar dessas pessoas necessitadas, porque não é que ela é boazinha, é que é o fundamento da igreja, realmente, o propósito da igreja, e que Deus já dá condições para isso, com esses dízimos e oferta, para ela cuidar dessas pessoas sofridas. Se ela não faz isso, minha amiga, esqueça. Pode, continue se quiser lá dentro dessa igreja servindo a homem, mas a Deus, nem o pastor e nem você serve a Deus. Você serve ao homem que é o pastor e o pastor serve ao dinheiro. Então, analise, eu mesma agora estou em uma igreja que serve a Deus. Por que serve a Deus? Porque está incluído em Mateus 25, 40, do 34 ao 40, porque cuida de pessoas, faz o serviço social, tem 200 pessoas cadastradas, passando fome, que pegam cesta básica, que eles usam as ofertas e o dízimo para isso, para comprar essas cestas básicas. Tem o serviço social nas ruas, com sopão, tem volta e meia, uma vez por mês, dá roupa aos moradores de rua, e sem falar inúmeros, incontáveis outros serviços sociais que a própria igreja tem campanha da saúde também, que fazem tudo, muitas coisas voltadas para o social. Então eu vejo que essa igreja serve a Deus, porque está dentro do propósito que Deus criou a igreja, que é para os sofridos, e esse dinheiro que é levantado lá não é para comprar casa boa do pastor, carro, banquetes. Não, quem serve a Deus tem que ter uma vida simples, dividir o pão. Tá dentro desse contexto, serve a Deus. Não tá dentro desse contexto, não serve a Deus. Você fique lá servindo se você quiser, porque aí é consciência sua e, né, sua e dele lá que já tá perdido mesmo, mas que você pode saber se sua igreja serve a Deus ou não, você pode, porque tá tudo aqui, ó, só fica enganado quem quer. Eu mesma não estou mais enganada e não permito que ninguém me engane. Eu não sou cega e mental para estar lá servindo a homem, eu sirvo a Deus. E a partir do momento, se é para eu estar dentro de uma igreja lá servindo a homem, eu prefiro pegar minha Bíblia, fazer minhas leituras e fazer meu serviço social, que é o que salva, né? Dentro de igreja, orando, apontando o dedo para um para outro, não salva ninguém. Então, gente, portanto, já sabe, né? Medita lá em Mateus 25, do 34 ao 40, que você vê que se está incluído sua igreja dentro do que é servir a Deus. E também tem o Tiago, né, 1 ao 27, Tiago 1 ao 27, que diz qual é o propósito da igreja, que é para cuidar das pessoas sofridas, né? Então, fechou o kit, você vai analisar, a minha igreja está servindo a Deus. Não está dentro desses propósitos aí, está servindo um homem, você fique lá se você quiser, né? Então, tá explicado aí, só fica enganado dentro de igreja hoje quem quer, porque os 4 cantos do mundo está aí com pessoas dizendo que serve a Deus. Então, analise quem canta, recebe dinheiro por esses louvores, tem o direito de fazer esse serviço social porque usa o nome de Deus, prega e etc. Tudo que usa o nome de Deus é para ser revertido para serviço social, que esse é o propósito da igreja. Não reverte para a vida própria,
não serve a Deus, serve ao dinheiro. É por isso que o mundo está nessa confusão total e eu não entendia mais a palavra. Explica que aqui é uma bússola que nos encaminha e nos ensina tudo que nós queremos. Assim a gente se propõe a se aprofundar e buscar as respostas daquilo que a gente não está entendendo dentro do contexto do que se fala ali de religião, de problemas sociais do mundo. Tá aqui, ó. Um forte abraço, até o próximo encontro.